A paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês, queridos? Espero que estejam bem, em segurança. Nós vamos dar início à nossa live da família. Nós estamos efetuando os cultos, de nossas residências. Os cultos não foram interrompidos, eles só estão sendo feitos de um modo um pouquinho diferente. Retomamos o modelo que nós fizemos no ano passado, Há mais ou menos um ano atrás nós instituímos as lives, todas as igrejas, e é um modelo que deu muito certo, É lógico que no nosso entendimento não substitui a nossa comunhão, não substitui estarmos juntos, mas nesse momento é importante que estejamos cada um em nossas casas nos protegendo. Amém? Glória a Deus. Nós iniciamos a palavra de hoje com um tema bem provocativo que você deve ter visto nas nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram. Hoje a gente está aqui pelo Facebook transmitindo online, Eu não sei se você está vendo ao vivo, ou se você está vendo essa palavra de forma gravada, e nem o que você está fazendo agora. Mas eu peço e clamo ao Senhor que você esteja bem concentrado naquilo que nós vamos trabalhar nessa manhã. É algo muito importante da parte de Deus. O tema é: está tudo dando errado. O que é que eu faço? Você já se sentiu em algum momento da sua vida nessa situação, nessa condição, onde parece que tudo está desabando, parece que nada dá certo, está tudo dando errado, na questão financeira, na questão de relacionamento, sentimental, no trabalho, nos estudos, na sua casa, na enfermidade de um familiar, enfim. Parece que uma coisa, uma avalanche vem puxando a outra, aí você se desespera, você fala: ai meu Deus, e agora está tudo dando errado, o que eu faço? Vem aquela tempestade e você não sabe como prosseguir. É sobre isso que a gente quer falar nessa manhã. E não espere nada de mim, que eu te diga algo, uma receita de bolo que você deva fazer. Nós vamos recorrer às Escrituras. Nós vamos puxar nas Escrituras o que Jesus faria estivesse em meio a uma tempestade. Ou melhor, o que Jesus fez estando em meio a uma tempestade. Qual o comportamento dele? Amém? Então é à luz das Escrituras que eu tenho uma palavra de Deus para te passar. De verdade, não espere algo de mim. De forma alguma. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou ler o versículo e nós vamos orar para que tenhamos uma boa palavra. Amém? O texto base da nossa pregação de hoje é Marcos 4:35. A passagem que nós vamos estudar nessa manhã é sobre Jesus acalmando a tempestade. Tá bom? E em cima desse texto, desse contexto todo, a gente vai trabalhar e desenrolar esse tema. Mas eu vou ler somente um versículo bem simples. Está lá em Marcos. Essa mesma passagem, querido, você encontra também em Mateus 8, em Lucas 8, tá bom? Mas a gente vai ler o de Marcos, Marcos 4:35. Jesus acalmou uma tempestade. Eu vou ler só o 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Só até aqui. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua presença, o Teu poder em nossas vidas. Senhor, temos passado por dias difíceis, Pai, por dias de medo, por dias de tribulação. Temos perdido pessoas importantes, Pai, em nossas vidas. Essa semana nós tivemos a perda do nosso querido pastor Marcondes, Pai, que abalou muito a nossa igreja. Irmãos internados, Pai, como o seu Flávio. Senhor, nós temos também muitas pessoas da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho. Cada pessoa que está aqui assistindo, Pai, essa live, apresenta agora um dos seus entes queridos, um dos seus amigos, para que o Senhor possa tocar, Pai, o Senhor possa visitar, o Senhor possa entrar agora no leito dos hospitais e acalmar a tempestade. Senhor, acalma essa tempestade nos nossos corações também. Que nós saibamos, Pai, quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Que nós possamos nos recordar, Pai, quem é o médico dos médicos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Torna os nossos pensamentos agora, Pai, cativos à tua palavra. Que nesse tema tão forte, Pai, nós possamos aprender algo da tua parte. Oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a gente tem que aprender com Jesus. Como eu disse a vocês, não esperem nada de mim, nem de homem nenhum. Mas se tudo está dando errado, o que Jesus faria? Como Jesus se comportava quando as coisas não davam certo? Você já parou para pensar? Porque Jesus esteve aqui nessa terra, se fez homem como eu e você, passou pelas mesmas tribulações. Aliás, mesmas não, né? Tribulações tremendas, que não dá nem para comparar com o que nós passamos no nosso dia a dia. E a gente vai ver como ele se comportava na ótica de quem andava com ele. As escrituras aqui, à luz de Marcos, por exemplo, a gente vai ver como que ele se comportou em meio a essa tempestade na ótica de quem estava com ele. Ele estava constantemente ensinando seus discípulos. Tudo que você for ler na palavra do Senhor, qualquer texto que você for ler que tem Jesus fazendo qualquer coisa, grave sempre isso no seu coração. Tenha certeza de que não é nada à toa. Jesus não fazia nada à toa e nada sem um propósito. Ele estava constantemente ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, todo momento. E os discípulos, eles viram inúmeros milagres andando com Jesus. Os discípulos viram a multiplicação dos pães e dos peixes, se maravilharam com aquilo. Os discípulos viram a grande pesca. Os discípulos viram a cura de cegos, paralíticos, enfermos. Eles viram Jesus ressuscitando pessoas que já estavam sem vida. Os discípulos presenciaram inúmeros milagres. Era um dia após o outro, sendo ensinados através das parábolas. Aliás, esse texto que a gente lê está em um contexto onde Jesus está ensinando por parábolas. Tem uma parábola na sequência da outra, do semeador, aí Jesus explica. Depois tem a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E aí Jesus explica o porquê que ele falava por parábolas. E ao final dessa explicação, ele simplesmente chega para os seus discípulos e diz assim, no 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. O propósito de Jesus foi sempre preparar os discípulos. Preparar os discípulos, e nos parece que esse propósito foi muito bem cumprido. Aliás, estamos cá nós, 2000 anos depois, lendo as Escrituras, meditando no que eles passaram há mais de 2000 anos. Esse propósito foi extremamente bem cumprido. Foi um maravilhoso trabalho que Jesus fez com os discípulos. E numa ordem simples que ele diz: passemos. É uma ordem. Jesus chega para os discípulos, já era tarde, Algumas versões dizem de noitinha, A na minha diz assim, sendo já tarde. Então eles já haviam trabalhado, andado, aprendido muito, feito muitas coisas naquele dia. Mas Jesus ainda tinha um propósito, que a gente vai entender lendo esse texto. E ele dá uma ordem para os discípulos. Discípulos, passemos para outra margem. Os discípulos não sabiam o que estava por vir, não sabiam o porquê, não sabiam o propósito, não sabiam o que Jesus estava pensando com aquilo, mas eles já estavam acostumados a andar com o Senhor e saber que tudo tinha um motivo. E quem disse o passemos? Foi Jesus. Logo, o propósito é de quem? É de Jesus. A ideia é de Jesus, o propósito é dele. Logo, qualquer problema que surgir nesse processo é um problema que irá contra o propósito de quem? Do próprio Jesus. Eu quero que você já vá pegando esse fio que a gente está desenrolando aqui agora
E esse fio você puxa e faça uma aplicação pessoal. Amém? Desde já. Jesus, ele queria ir para Decápolis, que ficava na outra margem. E o que ele quer fazer lá? Nós vamos descobrir um pouco mais à frente. Mas nós já sabemos que tudo o que Jesus faz tem um propósito. Nada vai ser à toa. Mas já sabemos que ele tem um propósito em Decápolis e ele chama os discípulos para ir com ele. Ele convida os discípulos. Mas não foi um convite porque Jesus estava sozinho e não queria ir só, ou ele estava com medo de navegar à noite. Não, nada disso. Ele sempre queria ensinar alguma coisa. Ele queria que os discípulos presenciassem algo tremendo. E eles entram nos barquinhos. No texto diz que, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Então nós sabemos que também não era um barco apenas, eram vários barcos. Amém? E levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pergunto, era só o barco de Jesus que passou pela tempestade? Não. O próprio texto frisa antecipadamente que eram outros barcos juntos com ele. E todos estavam juntos na tempestade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira lição que a gente tira aqui é o seguinte: às vezes nós achamos que só há tempestade na nossa vida. Às vezes a gente tem a impressão de olhar ao nosso redor e a vida de todo mundo está maravilhosa. Só a nossa está ruim. Só a nossa tem tribulação. Às vezes a gente vê, até pelas redes sociais, está todo mundo sempre bem, todo mundo sempre sorrindo, todo mundo sempre alegre, brincando, e a gente tem a falsa impressão e acredita que a tempestade só está atingindo o nosso barco. Queridos, a tempestade atingiu todos os barcos. E com o barco em que Jesus estava não foi diferente. Aliás, a gente poderia imaginar, não, mas no barco em que ele estava não poderia haver tempestade, porque a gente tem uma falsa impressão de que quando a gente anda com Jesus, nós seremos livres de tempestades. E isso não é verdade. E não acreditem em mim, acreditem na palavra do Senhor. Jesus nunca prometeu isso, o Evangelho não veio para isso. Para dizer para você, olha, vem para a nossa igreja, vem andar conosco, que você não vai passar mais por tempestade. Isso não existe. Se o barco que o próprio Jesus estava passando por uma tempestade, imagina o nosso. Né? Então começa uma grande tormenta. Aí a primeira coisa que a gente pensa seria o inimigo? O inimigo se levantou. O inimigo se levantou, é Satanás. É ele. Satanás se levantou contra mim, essa tempestade está me pegando. Né? Mas a gente se pergunta, ele tem poder sobre fenômenos naturais? Onde na Bíblia diz que Satanás teria poder sobre os fenômenos naturais? Aliás, se são fenômenos naturais, né, é esperado de que a qualquer momento, né, por mudanças climáticas, acontecesse uma tormenta ali, uma tempestade. Satanás não tem poder sobre isso, mas a gente vai ver quem tem. Então muitas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo em nossas vidas e a gente já pensa, é o inimigo, é algo que eu contei para alguém, tá vendo, tá dando errado. Tem gente que é assim, não pode contar algo para as pessoas que já pensa assim, vão colocar olho gordo, inveja, alguma coisa e tal. Olha, queridos, quanto a você não contar as suas coisas para as pessoas, talvez seja interessante para você não perder o foco. Porque às vezes você vai contando, você se preocupa mais em contar, em como contar, do que com aquilo que você está fazendo. Agora, nós somos cristãos, que andamos com Jesus, a gente não pode crer que se eu contar algo para alguém, pronto, vai estragar porque eu contei para alguém. Mas se é um propósito de Deus na minha vida, eu contar para alguém vai derrubar, vai perecer esse propósito? De forma alguma. De forma alguma. A tempestade veio para todos os barcos que estavam ali no mar. Né? Todos, sem exceção. E às vezes na nossa vida é assim. É que a gente olha para a gente e a gente se coloca como um único. Só existe eu, só existe problema na minha vida, na minha família. Na família de ninguém não existe problema. Não existe problema de saúde na família de ninguém. E não é bem assim. Se a gente começar a se importar com as pessoas e andar de perto com as pessoas, conhecendo as pessoas, a gente vai ver que tem muito problema em todo lugar. Amém?
Se tem uma coisa que acontece na vida do crente, é tempestade, querido. A Jesus não veio para te livrar da tempestade. Grave isso. Jesus não veio para te livrar da tempestade. Jesus veio para te livrar na tempestade. Guarde isso no seu coração. É bem diferente. Muda apenas uma letrinha, mas é muito diferente. E às vezes é uma tempestade atrás da outra. Às vezes a gente começa a ver a nossa vida dando tudo errado, a gente fala, meu Deus, eu vou perecer, eu não vou aguentar, eu vou sucumbir, minha vida está para acabar. Só que é nessa tempestade que nós vamos aprender a manobrar o nosso barco da melhor forma. É nessa tempestade que nós vamos aprender a ter mais destreza no comando do nosso barco. Aliás, é na tempestade que nós vamos ver que às vezes a gente não tem total habilidade e competência para manobrar o nosso barco, para direcionar a nossa vida. E é na tempestade que nós vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, toma a direção do meu barco. Meu barco é teu, Pai. Vá à frente, vá no comando. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, diz o ditado, não é verdade? Talvez você já tenha escutado isso. Jesus no 4,35 diz, passemos para outra margem. Era uma ordem, era um comando que Jesus estava dando ali para os discípulos. Só que o que acontece? Ele falou e foi dormir. Uau! Lendo esse texto a primeira vez, assim, ou de forma mais desatenta, você pode até imaginar, peraí, Jesus dá uma ordem, põe todo mundo no barco, põe todo mundo de noite numa navegação, e queridos, não era com motores potentes, com GPS, com todos os equipamentos que a gente conhece hoje. Não era. E Jesus faz o quê? Vai dormir. É isso mesmo? Sim. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo. Peraí, mas como é que Jesus estava dormindo? O que aconteceu? Queridos, ele falou, passemos para outra margem. Ele deu uma ordem debaixo de um propósito. Quando Jesus dá uma ordem debaixo de um propósito, ele não tem dúvida que esse propósito vai ser atingido ou não. Eu já vou te dar um spoiler. Um pouquinho mais lá na frente, em Marcos 5, no versículo 1, diz assim, entre mentes chegaram a outra margem. Queridos, eles chegaram. Então eu já estou te dando um spoiler. Então no 35 ele diz, passemos. E no 5:1 diz, chegamos. Um propósito do Senhor, ele nunca vai deixar de ser cumprido em função de uma tempestade. Agora, não é porque é um propósito do Senhor que estará livre de uma tempestade. E às vezes a gente tem algo na nossa vida que você planeja, ora, posiciona-se, coloca diante do Senhor, aí começa uma tempestade a se levantar, parece que não está dando muito certo, você logo pensa, não. Ou você vai pensar, é o inimigo que está me atacando, ou você vai pensar, isso não é de Deus. Porque o que é de Deus não tem tempestade, não tem problema. E às vezes a gente fala isso, a gente repete isso no nosso dia a dia. Isso não é verdade. Às vezes tem coisas que é de Deus, sim, e vai ter tempestade. Jesus estava dentro do barco e teve uma tempestade. E os discípulos ficaram preocupadíssimos, eles ficaram temerosos. Mas Jesus, ele confiava tanto no que ele dizia, que ele disse e foi dormir. E aí todos apavorados, e aí quando os discípulos chegam perto de Jesus e acho que eles olham, né, eu fico imaginando a cena, falam, peraí, uma tempestade está quase levando o nosso barco e ele está dormindo. Pegou um travesseiro e está dormindo. Não, vamos acordar. E o despertam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Eles ainda dão uma bronca em Jesus. Falam assim, Jesus, está entrando água no barco, está sacudindo o barco e o senhor não está nem aí. É isso mesmo. O negócio está feio aqui para o nosso lado e o senhor está dormindo. Será que não parece comigo e com você quando a gente está no meio de uma tempestade na nossa vida, as coisas dando um pouco errado ou muito errado, e a impressão que a gente tem, a gente está ali orando e tal, e a impressão que a gente tem é que Jesus está dormindo.
Às vezes temos a falsa impressão de que Jesus não está se importando. Às vezes nós temos a impressão de que Jesus, a vida desse aí importa menos. Será que só eu já pensei isso? Será que você já pensou isso alguma vez na sua vida? O mar te sacudindo e você orando e você não vendo uma resposta imediata na sua oração e você começa a acreditar, Jesus não está aqui. Ou se está, ele está dormindo. Eu não sei se você já passou por isso ou pensou nisso, eu já. Jesus então despertando, eu acredito que ele deve ter despertado e devia estar muito cansado, né? Ele vinha de um dia árduo aqui de trabalho. Eu acredito que ele olhou para os discípulos e falou, mas espera aí. Vocês não leram o que eu falei lá no versículo 35? Eu disse, passemos outra margem, eu dei uma ordem. Uma ordem que eu dou, não tem nada que pode frear. Nenhuma tempestade. E aí Jesus então se posiciona diante da tempestade e diz o seguinte, acalma-te, emudece. Jesus dá uma ordem contundente, objetiva, simples. Às vezes quando a gente prega aqui, a gente acha que Jesus deve ter se levantado, ficado irado e gritou com o mar, acalma-te, cala-te. Mas Jesus deu uma ordem simples, uma ordem objetiva, porque ele tem autoridade. Muitas vezes nós gritamos porque nós não temos autoridade ou não acreditamos naquilo que nós estamos dizendo, aí a gente grita. Quando nós sabemos da autoridade que nós temos, não há motivo para gritar. E Jesus, eu acredito que ele deve ter calmamente, sabendo do propósito que ele tinha, olhado para o mar revolto e dito, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Imediatamente o mar obedeceu. Imediatamente. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras versões pode estar dizendo assim, por que vocês estão temerosos? Outras versões podem estar dizendo assim, NVI, NTLH, pode estar dizendo assim, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Vocês não acreditam na palavra que eu dei? Eu não falei, passemos por outra margem? Agora pensa na nossa vida, no nosso trabalho, na enfermidade que porventura tenha nos assolado, a nós, algum familiar. Se Jesus tem uma promessa na tua vida, e eu sei que tem, querido, você não vai morrer na véspera. Você não vai sucumbir antes de que tudo esteja completo. Se Jesus tem um propósito para mim e para você, não vai ser uma tempestade que vai destoar do propósito dele, que vai acabar com o propósito dele. Não vai. Não vai de forma alguma. Para pensar, a gente já viu tanta coisa na nossa vida. Tanta coisa. Nós já presenciamos tantos milagres. Será que você não tem nenhum milagre para me contar que você já passou, algum familiar seu já passou? Será que você não tem nada para dizer que, olha, eu tenho uma experiência quando o negócio estava muito apertado, olha, Deus bradou, Deus foi ali, Senhor da minha vida. Será que você chegou até aqui de forma tranquila? Nunca aconteceu nenhuma questão na tua vida que você não teve que recorrer ao Senhor ou que o Senhor não bradou na tua vida? Eu tenho certeza, se você está aqui agora ouvindo essa palavra, você já passou por muita coisa, você já suportou muita coisa. Tem muita gente sofrida ouvindo essa palavra agora. Tem gente ouvindo essa palavra agora com o coração quebrado, ardendo. Você já passou por muita coisa. E você quer que eu te falo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos manteve firme o Senhor. Mas a gente esquece tudo que a gente passou. Mas não parece. Você já passou por tanta coisa que você não sabe nem explicar como é que você está vivo aqui hoje. Você já passou por tanta tormenta que você fica, olha, eu não sei dizer como é que eu estou vivo, como é que eu escapei daquela. Eu não sei. Foi Deus. Exato, foi Deus. Por quê? Porque Ele tinha um propósito na minha e na sua vida. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Se a nossa fé fosse como ela deveria ser, se nós fôssemos de fato imitadores de Cristo,
como a palavra nos orienta, e às vezes a gente canta, a gente diz, não, eu sou servo do Senhor, eu sou imitador de Cristo. Nesse momento da tempestade, nós deveríamos ser imitador de Cristo. O que nós deveríamos fazer nesse momento? Fazer o que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele foi deitar só porque ele estava cansado? Eu não duvido que ele estava cansado. Mas se fôssemos para ser imitadores de Cristo, nós deveríamos ter ido dormir junto com ele. Ô Jesus, o senhor vai dormir nesse travesseiro? Deixa eu ficar aqui pertinho do senhor aqui. Ah, mas o mar está revolto. Olha, o Senhor tem um propósito. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor, que é o próprio Deus, é o Filho do Altíssimo, deitou e está dormindo, eu vou deitar e vou dormir também. Eu não vou me preocupar, porque eu estou com o Senhor no barco. Eu não vou temer, porque eu estou com o Senhor no barco. Ainda que o Senhor esteja dormindo, o Senhor está no barco. Aliás, acima de todas as coisas está a palavra do Senhor. A promessa do Senhor. Mesmo que Jesus fisicamente não estivesse dentro daquele barco, eles estavam debaixo de uma palavra de promessa, de uma palavra de vitória. Ó, vocês vão para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Você tem palavra de vitória na tua vida, querido. Você tem promessa. Você tem palavras lindíssimas na tua vida. Só que de repente vem uma primeira tempestade e parece que tudo acaba. A gente se esquece. Mas isso é normal. Isso é coisa de crente. Vejamos Elias, o profeta Elias. O profeta Elias matou 450 profetas de Baal. Ele enfrentou de forma destemida. Ele ressuscitou mortos. Ele fez muita coisa. Era um homem destemido. Mas bastou Jezabel bater o pé e dizer que ia no encalço dele, que ele, fugiu. Um homem que já fez coisas tremendas. Uma mulher disse que vai matar ele, ele pega e corre, foge. Ele fugiu, quer dizer, ele correu para uma caverna. E nessa caverna ele disse que ele queria morrer. Não, eu quero morrer. Mas ele queria morrer? O Senhor, quando encontra ele naquela caverna, deve ter perguntado, você quer morrer mesmo? Para morrer você não devia ter fugido, você devia ter ficado lá, porque aí ele ia te matar. Agora você quer morrer? Você não quer morrer. Quando acontece um problema na tua vida, às vezes você diz assim, eu quero que Deus me tire. Eu quero morrer. Eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Eu prefiro morrer do que ver isso daqui. Você está dizendo da boca para fora porque você não quer morrer. Como Elias também não queria. Ele foge e verbaliza que quer, mas de fato ele não quer. Tem dia que a gente acorda comendo o diabo no pão. Você está cheio de fé, você está vibrante, você ora de madrugada. Aliás, nos finais de semana nós temos feito as 24 horas de oração. Querido, você tem que participar. É tremendo. É 1 horinha apenas. Aí você fala assim, nossa, mas 1 hora é muito tempo. Não é. Essa semana a Igreja Cristã da Família de São Bernardo orou das 5 da manhã às 6 da manhã. Às 5 da manhã? Às 5 da manhã. Você acorda às 5 da manhã para ir trabalhar? Vai reclamando, você nem gosta do seu trabalho e vai. Agora Jesus te chama para uma oração, um único dia da semana, para você orar 1 hora, e motivo tem de sobra. E nós estávamos lá, alguns irmãos de São Bernardo estavam lá, e nós oramos, todos oraram, por motivos diversos. E orar de madrugada é sempre melhor, porque parece que a filha é menor, né? É gostoso, querido. Você começa o seu dia bem, e tem dias que a gente é assim, parece que você acordou o pé pegando fogo. Mas no mesmo dia a gente desanima. E a nossa carne cai nos problemas. A gente corre dos problemas. No mesmo dia que você acorda extremamente animado. E essa volatilidade, essa amplitude, essa inconstância é natural do ser humano. Tem dia que você está muito bem querendo fazer as coisas na igreja, querendo servir ao Senhor, e tem dia que você não quer nem saber. Você não quer nem assistir um culto, você não quer nem parar para ouvir uma palavra. O barco vai afundar, vamos acordar o mestre.
pensaram os discípulos. Jesus acordou, deu uma simples ordem e o mar se fez calmo. Quando andamos com Cristo debaixo do propósito dele, nada vai dar errado com o propósito dele. Grave isso, queridos. Quando nós andamos com Cristo debaixo do propósito dele, não adianta você falar que está andando com Cristo e não está cumprindo o propósito dele, não está fazendo aquilo que o Senhor te colocou para fazer. Você está vivendo do jeito que você quer, tocando a vida. Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quiser com ela. Você não consulta o Senhor para nada, você não põe as coisas em oração, você toma decisões sem falar com Deus. Aí não adianta. Agora, se você tem uma vida de oração, uma vida em retidão com o Senhor, se você anda firme com Cristo, debaixo de um propósito dele, nada vai dar errado com o propósito. Como assim nada vai dar errado com o propósito? Você vai passar por tribulação, você vai passar por tempestade, por dias frios, por dias quentes, por intempéries da vida. Você vai passar por muita coisa. O Senhor não está dizendo que você não vai passar por isso. Você vai passar. Mas o propósito dele não será atingido. E cá entre nós o que importa é o propósito do Senhor, não é a minha e a sua vontade. Às vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente fica achando que está dando errado, essa vida não presta, Deus não existe. Mas isso porque você está medindo as coisas a partir da tua ótica, do teu propósito particular. Propósito esse que o Senhor nunca te prometeu. Propósito esse que não foi alinhado com o Senhor. Não está na agenda de Deus esse propósito. Então o primeiro passo para você não ter frustração é alinhar o teu propósito e a tua expectativa com Deus. Alinhamento de expectativa. Eu preguei isso talvez há 1 ou 2 palavras atrás. E os discípulos se espantam. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Queridos, eles não falam como uma expressão qualquer, vaga. Eles falam assim, peraí. Ele deu ordem para o vento e para o mar, e o vento e o mar obedeceram. Mas quem que é esse? Esse é o cara que vocês estão andando há 3 anos. Esse é o Jesus que fez inúmeros milagres e vocês viram os milagres. É ele, é o mesmo. Então, quando a gente está em meio ao problema, você às vezes se pergunta, quem é o Deus que está comigo? E a resposta é simples. É o mesmo Deus que sempre esteve com você antes de você ser concebido. Quando você estava no ventre da tua mãe, é esse mesmo Deus. É o Deus que permitiu que você nascesse, porque o inimigo não queria que você nascesse. Talvez o seu nascimento não foi fácil. Talvez a tua infância não foi fácil. A tua juventude, a tua vida adulta não tem sido fácil. Nada para você é fácil. Eu acredito nisso. É verdade. Agora, o propósito do Senhor, ele não foi tocado. Ele não foi tocado. E às vezes a gente se esquece quem é o Deus que está conosco. É o mesmo Deus que estava 3 anos com os discípulos, é o mesmo Deus que sempre esteve com você desde que você nasceu, é o mesmo Deus que sempre esteve na eternidade. Ele não mudou. É o mesmo Deus. Eles chegaram na outra margem. Eu fico imaginando que eles chegaram na outra margem e devem ter dito um para o outro, assim, um olhou para o outro e disse assim, você viu que sufoco, cara? Esse barco quase que vira. Meu, você viu, ele estava dormindo. Eles devem ter confabulado, conversado ali, mas chegaram. O propósito do passemos foi cumprido em Marcos 5:1, quando diz, chegaram, está aí na sua Bíblia, chegaram na outra margem. Mas o que nós íamos fazer aqui? Eles não sabiam qual era o propósito. Às vezes você está lá no seu trabalho e você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui nessa empresa? Você acha que Deus te colocou lá para você ser muito bem sucedido, para você ganhar muito dinheiro, porque você é muito bom e Deus te colocou lá porque você era o melhor que tinha, porque você foi muito inteligente, porque você fez uma ótima faculdade, porque você fez os melhores cursos, porque você merece. Foi por merecimento que você chegou até lá. Quando não.
Deus te colocou lá para cumprir um propósito. Amém, querido? Às vezes você está em meio a uma situação de enfermidade, de luta, ou em meio a um problema familiar, que você está perguntando: o que eu estou fazendo aqui no meio? Por que eu estou no meio dessa bagunça toda, dessa tempestade? Você está cumprindo um propósito. Cumprindo um propósito. Os discípulos não sabiam o que estavam fazendo lá, mas estavam cumprindo o propósito. E se não bastasse uma tempestade, agora aparece o quê? Um endemoniado. Eles chegaram em Decápolis, acabaram de descer do barco, estão se recompondo ainda. E o endemoniado vem correndo sem roupa, meio pelado, meio vestido, todo ralado, que ele se batia e se cortava com as pedras. Diz a palavra do Senhor que ele vai direto na direção de Jesus. Esse homem já tentaram amarrar ele, já tentaram prender, corrente nenhuma suportou. Ele quebrou todas as correntes, os grilhões que colocaram para prender ele, todos ele esmigalhou. Ninguém conseguiu pegar esse homem. Ele vai correndo de encontro a Jesus. Eu fico imaginando os discípulos: pronto. Não, peraí, a gente já estava cansado, era de tarde, Jesus inventa essa viagem nesse barquinho, ele vai dormir na viagem, uma tempestade quase acaba com tudo. Aí ele foi, acabou a tempestade, agora a gente chega aqui, a gente não sabe o que a gente vai fazer aqui, e me vem agora esse endemoniado. Não, o que é isso? Querido, se fosse você na hora, a gente ia dizer: não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é tudo o diabo fazendo isso aqui para me pegar. Então faça um paralelo agora com as situações que você está vivendo. Talvez você está dizendo isso, que não é de Deus. Talvez você está dizendo que, olha, o inimigo quer me pegar. Olha, não, isso que eu estou vivendo aqui, não, tem alguma coisa, algum castigo, alguma coisa. E simplesmente é um propósito do Senhor Jesus. E o endemoniado diz assim: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O que você veio fazer aqui? Porque Jesus já tinha dado uma ordem para que esses demônios saíssem desse homem. Imediatamente, no primeiro instante que ele viu esse homem. Os discípulos não sabem o que foram fazer lá, mas o diabo já está descobrindo. O diabo já sabe quem é Jesus. Eu e você, nós não sabemos. Ou porque Jesus nos colocou em algumas situações, ou porque Jesus permitiu que nós fôssemos colocados em algumas situações. Mas o diabo sabe. Ele já está descobrindo aquilo que Jesus vai fazer. Esse endemoniado era alguém que atacava as pessoas, era alguém que ninguém conseguiu prender até aqui. Só que ninguém nunca conseguiu acabar com a vida dele. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito na vida dele. Esse endemoniado estava às margens da sociedade. Mas Jesus tinha um propósito na vida dele e Jesus não permitiu que, por mais que tentassem pegá-lo, prendê-lo, amarrá-lo, nunca ninguém conseguiu matá-lo. Ninguém. Jesus estava ali para resgatar o que era dele. E o diabo tinha tomado. Aí começa a clarear o propósito de Jesus. E quando você começa a entender esse propósito, começa a ficar linda a história. Você fala: Jesus foi contra tudo, contra a tempestade, contra a opinião alheia. Às vezes você está fazendo alguma coisa e estão dando opinião na tua vida e você às vezes fraqueja e se deixa levar pela opinião dos outros. Jesus, ele não se incomodava, porque eu imagino que no meio desse barco deve ter gente que deve ter falado assim: o que ele está fazendo? Primeiro, fazer uma viagem agora. Isso é hora de fazer uma viagem? Colocar a gente nesse barco? Opiniões alheias, opiniões contrárias, gente que só fala, que não realiza nada. Cuidado com essas pessoas na tua vida. E Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus estava fazendo o quê? Retificando o comportamento desses discípulos. E Jesus pergunta então para o endemoniado: ei, qual o teu nome? E ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E Jesus, numa ordem simples, perceba que ele não fica entrevistando o demônio, não. Ele pergunta o nome, ele fala e diz: então sai agora. Ele dá uma ordem, porque quem tem autoridade não grita, quem tem autoridade não se desgasta, quem tem autoridade usa autoridade no momento certo. Sai agora. Os demônios então começam a clamar e dizem assim: não, mas a gente vai sair daqui, a gente vai para onde? Arruma um lugar para a gente ir, porque
aquela manada de porcos, a gente pode ir para lá? Os demônios se submeteram ao que Jesus diria, e Jesus diz, pode. Estava passando uma manada de porcos, mais de 2.000 porcos. E Jesus, pode. Então os demônios saem daquele homem e invadem aquela manada de porcos. E aquela manada de porcos se precipita, né, num despenhadeiro, num precipício, e caem no mar e morrem. Imagina, quem era o dono dos porcos, né? Perder 2.000 porcos de uma vez só. Os donos dos porcos fugiram na hora, mas depois quiseram saber o que tinha acontecido, quem fez aquilo, o que estava acontecendo, né? E quando descobriram, quando entenderam, chegaram para Jesus e falaram, não, pode ir embora, pode ir embora. Porque ainda viram Jesus sentado conversando com aquele homem que era o endemoniado, e todo mundo conhecia em Decápolis. Todo mundo sabia que aquele homem vivia à margem da sociedade. E de repente tem um Jesus sentado conversando com um homem totalmente realinhado, agora vestido, limpo, de forma decente, sem aqueles demônios todos, conversando numa boa. Esses homens olham e falam para Jesus, não, vai embora, some daqui, vai embora. Talvez preocupados primeiro com a perda financeira que tiveram com aqueles 2.000 porcos que se precipitaram. E Jesus faz o quê? Tá bom. Discípulos, vamos? E chama os discípulos. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Não, peraí. A gente passou por tudo que a gente passou. A gente enfrentou tudo. Até esse endemoniado correu atrás da gente. Agora os caras chegam e não gostaram da presença de Jesus aqui, falam pra gente Jesus ir embora, Jesus fala pra gente ir embora, assim. Mas e aí, o que nós vamos fazer aqui? Eles ainda não conseguiam enxergar o propósito de Jesus. E Jesus fala, vamos entrar no barco e vamos voltar. A gente chegou agora. Foi tudo isso para nada. E às vezes a gente acha que alguns propósitos que Jesus nos coloca, a gente fica questionando. Mas eu passei por tudo isso para quê? Você já se perguntou isso? Tem coisas que a gente passa na nossa vida que a gente fica assim, mas eu passei tudo isso para quê? Por que eu passei por tudo isso? Por que eu estou passando por essa dor? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por esse problema? Eu não entendi. Qual foi o propósito disso? Eu não sei. Já aconteceu com você? Eu já passei por coisas em diversas áreas da minha vida, área financeira, área profissional, que eu não entendi até hoje, que eu fiquei olhando e falei, e aí? O que Jesus tinha com isso? Qual era o propósito? Eu não sei. Mas a certeza que eu tenho, quando eu me aproximo das Escrituras, tinha um propósito. E que às vezes pela minha desatenção, pela minha falta de fé, eu não pude contemplar esse propósito sendo realizado em sua íntegra, mas ele foi realizado. Veja só, o homem que agora estava liberto ainda pede para ir embora com Jesus. Jesus, o Senhor está indo embora, então deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor me livrou. Poxa, eu recobrei a consciência, né? Eu estava com aquela legião de demônios em cima de mim, eu estava todo rasgado, todo detonado. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus olha para aquele homem com muito amor e diz, não, filho, fica aqui. Vai ficar com os seus, com a sua família. Só que faz uma coisa, anuncie tudo que você viu aqui. Conte as boas novas. Fale para as pessoas o que você passou e o que você está liberto hoje. Mas fique aqui. E Jesus entra no barco, né, que ele não deixou esse homem ir, e volta. E aquele homem fica lá. Também de uma forma desatenta, você pode pensar, poxa vida, mas aquele homem, ele se afeiçoou com Jesus, ele pediu para vir com Jesus, por que Jesus não deixou ele voltar com ele? Porque Jesus tinha um propósito. E o propósito ainda não era somente libertar aquele homem dos demônios, mas fazia parte do propósito dele. Jesus então retorna. E aí, se você continuar lendo Marcos, né, aquele homem ficou lá. Quando você chega lá em Marcos 7, você vê 2 anos e meio depois, Jesus volta para Decápolis, lá no finzinho de Marcos 7, e diz que ele encontra uma multidão em Decápolis. Havia uma multidão querendo falar com ele. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que são mais de 4.000 pessoas.
aguardando para falar com Jesus, para ver Jesus. Ora, em Decápolis não tinha ninguém que conhecia Jesus, tanto é que aqueles homens expulsaram Jesus 2 anos e meio atrás. E agora, 2 anos e meio depois, Jesus chega lá e tem mais de 4.000 pessoas sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Quem pregou para essas 4.000 pessoas? Quem anunciou as boas novas a essas 4.000 pessoas? Já parou para pensar nisso? Jesus, ele vê o que ninguém vê. Ele dá valor ao que ninguém liga. Jesus, ele viu algo de precioso em você. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Jesus viu algo de precioso. E se Jesus, para cumprir o seu propósito, ele tiver que encarar as dificuldades, ele vai encarar. Quais são as dificuldades que foram encaradas aqui pelo próprio Jesus? Foi o barco, foi os homens sem fé, teve endemoniado, teve a rejeição do povo que estava ali em Decápolis, teve tempestade, ele queria ter dormido, não conseguiu dormir, foram uma manada de porcos, foram inúmeras situações. Imagina eu e você. Você não quer encontrar dificuldade, né? Eu também não quero. Ninguém quer. Quem aqui ora para Deus e fala, Senhor, eu quero encontrar dificuldade, eu quero que o meu dia acorde e já... Ninguém ora assim. A gente não quer essas dificuldades, mas elas vêm, porque entre o que você quer e a realização do propósito, existe um percurso. E nesse percurso existe dificuldade. Entre o que eu quero, o propósito de Deus e a realização do mesmo. Entre Marcos 4 e Marcos 7 havia um percurso. E esse percurso havia dificuldades. Mas acima das dificuldades havia Jesus. Queridos, eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você pretende, o que você deseja, o que o seu coração almeja. Eu não sei o que você tem orado ao Senhor. Eu não sei pelo que você tem passado. De verdade, eu não sei. Mas eu sei para te falar e te afirmo nessa manhã. Nesse percurso de dificuldades, há um Deus. Há Jesus. Então, quando você estiver em meio a dificuldades, tudo dando errado, o que você faz? Para e clama a Jesus. E ainda se ele estiver dormindo, vai lá e fala com ele. Fala, Jesus, o que é essa dificuldade que eu estou passando? Talvez Jesus não vai te explicar. Ele não explicou para Jó. Imagina eu e você, somos meros pecadores. Mas vai falar com Jesus assim, Jesus, eu não preciso saber o porquê, mas se mostra presente na minha vida. Não me deixa sucumbir, me enche de fé, me dá autoridade, cubra a minha vida, me faça vencer essas dificuldades, para que eu não fraqueje. Aqui que está a diferença entre alguém que anda por fé e alguém que anda por vista. Quem anda por vista só vai ver dificuldade, só vai reclamar. Eu digo para você nessa manhã, não ande com pessoas que só reclamam, pessoas que só te colocam para baixo, pessoas negativas, sabe, pessoas que tudo vê um problema, pessoas que não aceitam nada, qualquer dificuldade já quer desistir. Ande com quem anda por fé. Tem que andar com gente doida, com gente que acorda de madrugada para orar, com gente que tira o domingo para o Senhor, com gente que senta, pega um celular e fica 1 hora ouvindo alguém falar uma palavra. Você tem que andar com gente assim, que vai te colocar perto do propósito de Deus. Quem aqui está passando por dificuldade financeira, de saúde, enfermidade? Quem aqui está lidando com alguém que está com Covid? Quem aqui está com problema de relacionamento? Quem aqui está com problema no ministério? Quem aqui sente medo, sente angústia? Quem aqui está com problema familiar? Quem aqui está passando por luta no trabalho? Ou quem aqui está lutando para ter um trabalho? Lembre-se que aquilo que hoje você está reclamando, alguns dias atrás foi uma grande bênção e motivo de testemunho para você na sua vida.
Às vezes o trabalho que você reclama hoje foi o grande milagre que você teve ontem. Não pare de reclamar. Ande com quem tem fé. Essa é a palavra que eu queria ministrar no seu coração nessa manhã. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por você que está aqui me assistindo, que está ouvindo essa palavra. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei que Deus tem um propósito nela. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. Nós te agradecemos porque às vezes estamos no barco achando que estamos sozinhos, Pai, mas o Senhor está lá conosco. Pai, perdão, Pai, pelas vezes que nós te maldizemos, pelas vezes que nós demonstramos pouca fé. Perdão, Jesus. Perdão pela nossa pouca visão. Perdão por querer tomar as rédeas da nossa vida sem saber nem o que é bom para nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Cuida da gente, cuida da nossa família. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos que estão aqui me assistindo agora, estão aqui me ouvindo. Senhor, aqueles que estão com o coração despedaçado porque ou perderam alguém precioso, ou porque tem alguém enfermo, ou porque receberam uma má notícia, ou porque estão em meio a uma luta. Senhor, eu oro por esses. Entra com refrigério na vida dessas pessoas. Entra nos corações. Cuida, sara, restaura, restitui. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido? Que você tenha um domingo maravilhoso, que esse domingo seja uma bênção para você e para sua família. Ou se você me ouve qualquer outro dia, que nesse momento agora, ao findar essa oração, você possa sentir a paz do Senhor dentro do teu coração. Sinta a paz. Pare um momento e sinta a paz no seu coração. É o que eu oro e peço ao Senhor nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Uma semana maravilhosa para todos nós. E se tiver tempestade, Jesus está no barco. Fiquem com Deus.